Olá, tudo bem? Prazer, Alessandro Oliveira aqui. Hoje eu gostaria de falar um tema que é bem promissor, bem tranquilizador para a gente, mas ao mesmo tempo mede um medo na gente, né? Apesar disso, eu gostaria hoje de conversar com vocês a respeito de medos. Você tem medo? Já aconteceu de você ter medo de alguma coisa nessa vida? Pois é, né? É exatamente isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Vocês sabiam que, apesar de nós termos adquirido tantos medos durante a vida, nós nascemos com apenas dois medos? Isso é verdade. Você apenas nasceu com dois medos, tá? E a maioria dos medos não nasceu com você. A ciência ela vai mostrar isso. Ela vai mostrar que a maioria dos nossos medos é aprendido ao longo da nossa vida. Mas existe dois medos que aparecem muito cedo no desenvolvimento humano. E entender isso pode mudar muito a nossa vida. A forma que nós enxergamos isso pode mudar a nossa vida, as inseguranças e tudo. E então, o primeiro medo que nós nascemos na nossa vida foi o medo de cair. Você já encontrou alguém, por exemplo, que tenha medo de avião? O primeiro medo é o medo da queda. Desde muito cedo, os bebês demonstram uma reação ali automática quando se sentem que vai cair, que está perdendo apoio ali nas pernas. Esse reflexo conhecido como reflexo de morro, que faz com que eles abram os braços e se assustem. Esse medo, que é o medo mecânico, e existe para proteger a vida. Nosso cérebro ele foi desenvolvido para reconhecer situações que podem ser apresentado um risco físico. E logo depois, eu falei que eram dois, nós temos medo de sons, som muito alto e repetidos. O segundo medo é o medo de som alto, ou seja, de sons altos e inesperados. Por exemplo, se eu soltar agora, por exemplo, daqui próximo de mim, um som de um copo quebrando e você não esteja esperando, ou eu soltar aqueles fogos de artifícios próximos de você, você vai se assustar. Esse é um outro medo que nós nascemos, o medo do som alto. O nosso cérebro, ele interpreta aquele estímulo como um possível perigo à nossa vida. E é a forma natural de aumentar nossas chances de sobrevivência. Imagine só se você não tivesse medo dessas coisas. Como seria, né? Então, todos os outros medos que nós temos durante a nossa vida, o medo de falar em público, o medo de ser rejeitado, o medo de fracassar, o medo de ficar pobre, o medo de empreender, todos esses não são medos como os quais você nasceu. Não são como os quais você nasceu. Eles são construídos ao longo da vida por experiência, educação, ambiente, traumas e observação das pessoas ao nosso redor, as críticas, tá, ao nosso redor. E a programação neurolinguística, a PNL, ela vai trabalhar justamente com essa ideia de que muitas dessas respostas mentais podem ser modificadas ao longo de padrões, mudar esses padrões, medo e pensamentos e o nosso comportamento, tá? Então, desde já, medos que você nasceu foram dois. Todos os outros foram construídos e desenvolvidos ao longo da sua vida. Tudo bem? Então, para mais vídeos como esse, se você gostou desse vídeo, me segue aí, compartilha com aquele amigo que pensa que tem medo de tudo e de todas as coisas, quando na verdade foi moldado em seu comportamento. Maravilha? Tchau, tchau, abraço e fui.